Olá, retornamos aqui com o nosso programa Grandes Temas, debatendo hoje o direito dos animais. Nós temos uma questão dos nossos telespectadores. Eu começo com a questão da Emanuela Justino. Ela pergunta: gostaria de saber a posição dos convidados sobre o abate de jumentos que já está em pleno funcionamento na Bahia e está sendo feito para consumo na China. Posso começar? Começa, Rosa. Olha, o pessoal ficou chocado. Você tá falando assim. O que acontece é o seguinte: eu sou contra o abate de vacas, eu sou contra a alimentação carnívora, certo? Então é óbvio que eu também sou contra o abate de jumentos. Agora, eu estou buscando ver o fundamento legal de como a gente poderia fundamentar isso. Ele não existe. Você, como estudiosa, sabe, né? A Constituição fala, proíbe os maus tratos. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 32 também, que pune os maus tratos. Mas nós temos universidades, já que estamos na universidade, nós temos universidades fazendo pesquisas que maltratam os animais. Nós temos empresas de cosméticos que fazem, os animaizinhos, eles ficam com o olho aberto o tempo inteiro, isso é tortura da época do nazismo, eles não poderiam fazer pior, né? Então, assim, eu sou contra, é óbvio, que se alimente de carne, assim, eu vou fazer o que eu puder fazer até o resto da minha vida para que isso não aconteça, para que a gente possa acelerar, embora não como você, né, nessa sua rigidez, né? Mas não, eu digo rigidez porque assim, nós temos que conviver com pessoas. Eu, por exemplo, eu moro sozinha. Na minha casa, quando eu estou só, não tem carne. Eu vou receber meu filho começo do mês, eu vou comprar carne, eu vou chamar uma pessoa para cozinhar para ele, entendeu? Eu jamais faria isso. Eu faço, porque assim, eu já tentei, por exemplo, esse filho, quando ele tinha 2, 3 anos e pouco, eu resolvi radicalizar, aqui na casa não entra carne. Vocês quiserem comer carne, vocês vão para a casa da sua avó. Aí um dia ele teve febre, ele olhou e disse: ai mãe, eu estou doente, eu estou passando mal, eu preciso de uma carninha. Então, sabe, eu vivo com pessoas assim, eu vivo com todos nós. Certo? Sim. Então, assim, eu já tentei todas as situações. Tipo também, agora eu moro só, não preciso mais ter carne na minha casa. Eles me visitam. Aí, a última vez que esse que está chegando agora no começo do mês me visitou, ele foi ficar quase o tempo todo na casa da avó e eu fiquei sozinha sem ele. Não vou fazer isso. Falando do abate então, assim, dos jumentos. É isso que a gente tem que saber lidar. Eu acho assim, duplamente lamentável. Não apenas pela submeter mais uma espécie à tortura e abate, mas o meu pai costuma dizer que de todos os abates, o abate do jumento é o mais ingrato, principalmente porque acontece no Nordeste, construído, né, sobre o sofrimento desses animais, né? Então ele diz que de todos os que abatem um jumento não é só cruel. É uma ingratidão com uma história que representa o simbolismo que esse animal tem para o Nordeste brasileiro. Sem dúvida, lamentável. E não precisa ser só uma questão jurídica de proibição, pode ser também só uma questão ética, de própria consciência, né? A pessoa ela pode refletir sobre aquilo, sobre aquele abate, sobre aquela necessidade de você incluir no seu paladar, né? Porque é uma questão unicamente sobre o seu paladar. Mas aqui isso não vai prosperar, isso é para a China mesmo. Mas você come aqui não carne, vai prosperar isso, mas tenho certeza. São 2 pontos ali, são 2 pontos na pergunta. Tirando a China, que não está no nosso aparato, mas enquanto a gente pode ver aqui, a gente come único e exclusivamente pelo sabor, pelo paladar. E até que ponto a gente vai colocar a dor e o sofrimento de outro ser vivo, que é uma vida. A gente tem que parar um dia, alguém, como o senhor disse, vai parar para pensar sobre aquilo, que aquilo é uma vida, que aquilo causa dor, causa sofrimento, não sei quando, mas vai parar, vai pensar sobre aquilo, não por uma legislação, porque alguém está dizendo, porque está escutando o que a gente está dizendo aqui, e vai dizer se aquilo vale a pena. Matar um jumento simplesmente, único e exclusivamente, porque ele quer experimentar, né? Ou porque não tem nada para fazer naquele momento. A gente precisa aprofundar essa questão e tem mais um comentário do nosso telespectador, Ronaldo Almeida Bezerro,
Bezerra comenta que a violência se vê em todos os recantos da nossa cidade, com os animais que trabalham sendo maltratados, carregando carroças e apanhando, como é o caso dos jumentos, que a gente observa também na nossa cidade. Ou seja, de fato, por isso eu passei aquela questão para o Sandro sobre... porque eu acho que é o aspecto político, percebe? Um aspecto, uma dimensão, é isso que a Renata estava falando, é o aspecto que nós poderíamos chamar de cultural, ético, moral. E para isso é preciso que haja uma evolução dos costumes. E os costumes não mudam da noite para o dia. Os costumes são social e historicamente elaborados. E eles mudam por força mesmo de mudanças pontuais, de movimentos de indivíduos e grupos que vão alertando, conscientizando, e as pessoas deixam uma certa prática e adotam novas práticas, não é? Então, isso é o aspecto cultural. O outro aspecto é político. E o aspecto político ele pode ser urgente. Ou seja, se não podemos convencer as pessoas a parar de comer carne, ou leite, ou ovos, etc., o que a gente pode é pensar que métodos nós adotamos, enquanto isso é uma prática, enquanto há demanda, enquanto a cultura não se altera, que práticas nós podemos adotar que minimizem a crueldade desse processo. Esse é o aspecto político e eu acho que é isso que a gente precisa discutir imediatamente. Né? Então, eu gostaria de fazer rapidamente, concordo com a doutora Rossana, o abate de jumento aqui no Brasil não vai prosperar, definitivamente. Eu quero ver lá um supermercado, promoção de carne de jumento, quem é que vai comprar? Porque tem um simbolismo muito grande, né? Não estou nem falando já na questão do maltrato, nada disso. Essa questão da carroça, que é a pergunta que foi feita ali, a gente continua vendo em Natal, nós já aprovamos um projeto de lei na Câmara, já virou lei, tem um período de transição que vai de 1 a 2 anos para adequação. A doutora Rossana sabe o quanto a gente apanhou, né? Apanhou no debate politicamente, né? Nós somos tidos como loucos, porque aí já coloca, não, mas porque o calceiro ele vai ficar sem trabalho, vai ficar sem emprego, vai ficar... Então a gente acaba, né, fazendo... Eu não fui no dia da votação com medo de levar pedra. Exatamente, muito carroceiro e tal. Só que se a gente for pensar nisso, a gente não muda essas culturas. Certo. Né? Se a gente continuar pensando nisso, então vamos, né, o tráfico também tem muito emprego, o narcotráfico, a prostituição, então você vai legalizar isso? Claro que não, né? Então a gente espera que aqui em Natal, que a lei prospere de fato, vá para a prática o mais rapidamente possível, com esse período de transição, pensando no animal, mas também pensando nas pessoas que foram criadas ali com a outra cultura de que aquele animal era para servir a elas e prover economicamente. Por isso que essas pessoas precisam ter também uma outra atribuição e a lei prevê isso. Certo. Sandra, a proposta é uma questão direcionada para você, veja bem. Michele Paulista, gostaria de saber do vereador Sandro Pimentel como está a questão dos castramóveis. Aproveita para parabenizar pela defesa que faz dos animais. Eu quero agradecer a professora Michele Paulista. Infelizmente, isso é uma outra luta incansável nossa aqui. Nós, depois de muita insistência, conseguimos aprovar o orçamento. Os castramóveis são... O que são castramóveis? São unidades, são trailers, são móveis, obviamente, com mais de 10 metros de tamanho, onde tem 3 salas, com ar-condicionado em cada sala, com 2 mesas de cirurgia, com maca, com banheiro, com gerador de energia, completamente equipados. São 2 unidades dessas que custaram quase R$500 mil as duas, com recurso público do município. E essas unidades elas vieram com o objetivo de fazer o controle populacional através de cirurgia, não é, tanto em cães como em gatos, inicialmente. Especialmente gatos por causa porque amplia muito rapidamente. Então, essas unidades chegaram, infelizmente, completou agora 1 ano e 1 mês que estão paradas lá no Centro de Controle de Zoonoses. Nós já fizemos caminhada, fizemos ato público, já judicializamos, fizemos denúncia. Alguma justificativa para estar parado tanto tempo? Eu tenho uma informação que eu dei, inclusive, essa informação a Sandro, quando eu estava... Eu disse que a semana passada nós tivemos uma reunião com o prefeito, Sandro não foi convidado, porque ele vai lá, faz confusão, e eu queria o consenso uma com o boa prefeito. Confusão. Eu já disse para ele, Sandro, você jamais será convidado outra vez. Todas as vezes a gente fica... Porque assim, Sandro tem um papel
papel importantíssimo na defesa dos animais. É o único vereador que a gente tem que encarou essa luta, sendo o seu papel, a gente sabe da importância dele. Obrigado. Mas se eu quero fazer um acordo com o prefeito, eu vou levar Sandro, ele nem é comunicado, não avança. Então, nós tivemos essa reunião a semana passada. O Caixa Móvel, a ideia de Sandro foi interessante, mas existem várias dificuldades burocráticas, ele sabe, com relação ao Caixa Móvel. E assim, eu tenho um processo judicial onde eu consegui 255 mil bloqueados para fazer castrações. Então, eu fui discutir com o prefeito, eu digo, olha, se está difícil fazer o Caixa Móvel, inclusive o Caixa Móvel, assim, digamos, não pode fazer 1000 castrações num dia, sim. Ele tem suas limitações. Eu digo, nós temos a UNP, que a UNP já está querendo fazer, já tem inclusive um convênio com a gente, nós temos um dinheiro bloqueado. Nós podemos fazer um acordo e usar esse dinheiro. Agora, a gente tem que combinar com o juiz, qual o entendimento do juiz, tanto que eu ainda não falei ainda não pedi essa audiência com ele, porque ele está, essa semana o juiz está de folga de plantão, então na próxima semana já está marcado para ver isso. Para irmos ao UNP, o secretário de saúde, o procurador do município e eu, para a gente discutir como que a gente pode utilizar esse dinheiro, porque o município está com dificuldade de comprar os insumos para utilizar nos caixamóveis. Então, assim, eu digo, olha, vamos ver, nós temos esse dinheiro bloqueado, com 255 mil dá para castrar muito animal, né? Então, assim, nós estamos nessa discussão, o prefeito concordou, já autorizou a Procuradoria do município a gente discutir como fazer esse consenso. E é isso, essa reunião foi muito boa, Sandro. Sem a sua presença lá, a gente não brigou. Ótimo. Eu espero que saia. O nosso objetivo é que saia, que as pessoas sejam beneficiadas. Eu acredito que vai sair. O mundo não concorda que o município tem dificuldade de jeito nenhum. O município não tem dificuldade. Só nesse último período houve um aumento na arrecadação de 20%, 10 milhões de reais. Isso aí eu não vou discutir isso. Os insumos são os mesmos do ser humano. Mas tem a questão de licitação, a gente tem a questão da licitação. Por exemplo, uma licitação demora no mínimo 6 meses. Mas já tem o material. Já tem o material. No mínimo 6 meses. O iodo, o álcool, a gás, o fio. Isso tem. Porque as caixas de cirurgia que custavam 5 mil reais cada uma, que tinha dificuldade, a UNP doou 4 caixas dessas. Então, mas esses insumos, é só a prefeitura querer. Agora. A ideia, inclusive nesse dia nós discutimos uma coisa muito interessante, que é um convênio também do município com o Hospital Veterinário da UNP, que vai começar a funcionar porque tem o outro inquérito civil também a respeito disso, né? Então, o hospital vai começar a funcionar em outubro, o secretário de saúde já está admitindo a ideia de um adendo àquele convênio que já existe com a UNP para usar esse hospital veterinário. Ou seja, a gente está avançando pouquinho, mas está avançando. Sobre isso, Rosana, sobre essa questão política, que precisa avançar, né? Não acredito que o Sandro é contra, ele é a favor da luta. Ele é a favor, claro. Lógico, não, ele entendeu. Eu disse, não vou lhe chamar, ele entendeu muito bem. A propósito dessa questão política, nós temos mais uma questão dos nossos telespectadores, da Lips. Ela pergunta o seguinte: qual a importância de políticas públicas de redução da população de animais de rua? Castração é maus tratos? Há quem pense. Eu me lembro de assistir um programa sobre gatos, Meu Gato Endiabrado, e o sujeito não castrou o gato dele porque ele, como homem, ele pensava que aquilo era algo... muito agressivo. Muito agressivo. Agora, é óbvio que isso é importante. Eu, desde que cheguei aqui a Natal, vendo a população de gatos sofrendo na rua, né, maus tratos, mas também sem cuidados, isso me parte o coração e nunca vi... acompanhei de perto esse projeto, né? E eu acho que é preciso, de fato, reativar para avançar nisso. Não, para dizer que castração não é maltrato, porque senão a gente não vai fazer cirurgia também, ninguém, nem nós, né? Eu acabei de fazer um dos meus olhos, então isso é maltrato também, né? E hoje, antigamente, acho que era, né, doutora? Porque mas hoje antigamente era muito cruel. Tudo, hoje é uma muito incisão. simples. A gente participa, há 15 dias a gente fez um mutirão de castração de felinos. Nós fizemos 100 castrações de gatas, né, de fêmeas. Que é mais complicado que é mais complicado ainda. Sai dali, não, da rua. Eles são pegos na rua. Não, domesticados. Porque é preciso a população... Existe um estudo que mostra que os animais que estão nas ruas, eles vieram
das residências. São pessoas Há que muito têm ali um abandono, casal, né? né, que pare Só que 4, 5 aquele- filhotes, aí depois 10, 15, 20. A pessoa não tem como sequer criar. se dá o trabalho de colocar para doação nesses sites, né? E aí já Ela coloca larga dentro de uma na rua. caixa e já larga na rua. Na frente da minha casa, por exemplo, semana passada eu tive que fazer isso, que deixaram uma caixinha de gato lá, e teve que tirar foto e colocar para adoção. Mas quando o animal acorda ali, 40 minutos depois, ele já sai andando, pulando, correndo, então não tem trauma, não é maltrato. Agora, é importante esse controle, só para você ter uma ideia, Sérgio e os telespectadores, dados da Secretaria Municipal de Saúde, só em 2016 foram eutanasiados no Centro de Zoonose de Natal quase 1.700 cães, porque estavam com calazar. E aí eles dizem que tem prova e contraprova. Eu até coloco na dúvida isso. Mas por que isso acontece? Porque não há uma política de prevenção, não é? Não há uma política educativa, não há o fornecimento pelo poder público da vacinação, da coleira Excalibur, né? Então não tem nada. Então acaba que o mais fácil é mata, eutanásia, tá doente, deixa adoecer e mata. Então, infelizmente, mas não é, e é importante esse controle, porque para a saúde, especialmente, porque o controle animal, a saúde animal é saúde pública, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sem dúvida. Acho que está respondido aí ao nosso telespectador Lips, né, que fez essa pergunta sobre a castração. Mas, segundo a Rossana, então, isso está avançando e deve ser retomado, eu acredito, né? que a gente vai... É o que eu estou dizendo, desde a semana passada, que eu tento marcar essa reunião com o juiz, mas a semana passada estava tendo uma correção na vara. Essa semana, hoje, eu mandei que ligasse para lá, ele está de licença, porque o plantão judiciário é uma semana, o juiz fica trabalhando em plantão uma semana. Então, ele tem direito a uma semana de folga. Então, na próxima segunda-feira, eu espero marcar essa reunião. E o secretário, iremos eu, o secretário de saúde, ele disse que vai convidar um representante da UNP e o procurador do município, para que a gente veja como que pode fazer para utilizar esse dinheiro que está bloqueado, né, esses 255 mil, né, se eles estão tendo dificuldades com o caixa móvel, pode fazer o caixa móvel um pouco, certo? Mas fazer mutirões, por exemplo, nesse hospital veterinário, como a gente vai discutir como é que pode fazer isso para começar a fazer o mais rapidamente possível. Sem falar, doutora, que tem 255 bloqueados judicialmente, que o prefeito vetou, e a gente teve que, através da sua procuradoria... Certo. O processo mas teve mais 400 mil para esse ano e mais 800 mil para o hospital veterinário. Tudo orçado e tudo aprovado. Então, por isso que eu falo. Não então é tem questão... mais dinheiro. Tem, sim, né? tem mais dinheiro. Claro. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão da crueldade, dos maus tratos contra os animais, a despeito da legislação, né, das resoluções da ONU e a legislação brasileira que ampara os direitos dos animais. Comentávamos aqui, não é, Renata, sobre essa questão da cultura, da mudança de cultura. Porque, na verdade, a Rossana também tinha comentado sobre isso, né? Há uma série de elementos que é preciso que mude na cultura para que as pessoas comecem, né, Leonardo, a mudar práticas habituais. Eu acho que tudo principia com esse egoísmo, não é? Humano, não é? Essa ideia de pouco me importa o outro, né? O outro humano, o outro qualquer, também o outro de outra espécie, né? O que importa é o meu interesse, o meu desejo, a satisfação dos meus interesses imediatamente, né? Primeiro você tem que mudar a si mesmo. Eu dizia Gandhi, você não pode querer mudar o mundo, você tem que primeiro mudar a si mesmo. E o exemplo tem que partir de você que tem que ser o exemplo para as outras pessoas. Como é que você quer que os outros deixem de maltratar ou deixem de ter a questão da crueldade, né, dos maus tratos, se você mesmo se alimenta de algo cruel? Se a gente fala, o mundo é muito violento, as pessoas são muito violentas, você está assistindo a televisão e está reclamando que soltaram bombas, que reclamaram e está lá cortando o pedaço de carne sangrando. Jogaram uma bomba lá, explodiram não sei o quê e no seu prato está sangrando, entende? É sangue. É sangue. Nome a pessoa, né? Não, assim, é sangue, é violência também.
Pode ser violência em menos escala, pode ser violência de outra espécie, mas por não ser violência contra a sua espécie, não é violência. Mas, Renata, Que tipo de violência... Não, entenda, e que tipo de violência é essa que lhe atinge? Até onde para você é a sua ética, entende? Até onde para você significa ética? Até onde para você é valor? Até onde para você significa ferir, matar? Essas palavras assim. Então, é a questão do exemplo, do outro, do pensar assim, até onde significa ir o outro, a dor do outro. Que outro? Entende? O outro para mim significa você? Ou não? Só doutora? Ele, ela? Quem? Quem é o outro? Então, esse é Você está tocando num ponto muito importante, né? Essa máscara que se coloca sobre a violência, ela pode permitir que as pessoas sejam condescendentes com os mais absurdos. Então, as pessoas não eram mais no período da escravidão negra, né? E elas conviviam com aquele processo de escravidão, elas não viam violência ali. A máscara que se criava era muito forte, eram seres de segunda categoria, era justificável aquele tipo de violência, era necessário por interesses econômicos. Da mesma forma se deu no Holocausto judeu, onde as pessoas conviviam e aparentemente, alguém pode dizer, mas os alemães sabiam daquilo ali, né? Não exatamente, porque é criada uma nuvem de fumaça que confunde. A alimentação hoje é baseada nos corpos de outros animais, seres que sentem dor, eu repito, que sofrem, que desejam liberdade. Ela é mascarada sobre um ar, certo, de inocência. Então as vaquinhas estão felizes no comercial, nas caixinhas. Aquilo ali ninguém diz ninguém fala tiras de carne, de cadáver de porco, se diz bacon. Ninguém diz um pedaço do cadáver de uma vaca, diz bife. Então se dá nomes interessantes, se mascara, se coloca em embalagens, se coloca em processo. Isso é tão forte que as pessoas rejeitam imagens de abate. A gente faz ativismo e a gente percebe que como as pessoas parecem estar chocadas com imagens de abate, que é o natural, o padrão da indústria, né? Um abate em massas, cabeças de frango decapitadas, vacas sendo mortas diariamente, mas o produto que vem numa máscara de hermético e tal. Além disso, se cria um mito da necessidade de uma indústria, por gerar emprego, e de que as pessoas precisam se alimentar dessa crueldade para sobreviver. Reivindica-se até a natureza, né? Diz assim, mas os animais não comem uns aos outros. Se a gente reivindicar a natureza, a gente precisaria reivindicar, então, os animais também assassinam uns aos outros. Eles cometem infanticídios, eles estupram, eles violentam. A gente não reivindica isso como natural. A gente repele essa parte do natural, mas o ato de predação a gente reivindica como uma necessidade natural do ser humano. Então, apesar das pessoas fazerem alguma ideia que aquela violência vem, que aquela carne vem de uma vaca, de um porco, de um carneiro, de um jumento, mas elas não têm clareza do que estão acontecendo. É comum que as pessoas, por exemplo, achem que leite não mata a vaca, que ovo não mata a vaca, a galinha. Naturaliza-se uma série de Naturaliza, processos, né? a gente cresce com isso. São naturais. E curioso é que a gente cresce ligado aos animais, né? Nossos desenhos, nossos heróis, tudo são animais, né? Agora, e em algum momento isso se perde. Leonardo, a causa é comum a todos nós, eu imagino, entendeu? A questão toda é a gente discutir certas nuances e atacar, ao meu ver, o problema, se a gente pensar globalmente, né, socialmente, a gente tem que atacar lá onde o problema demanda uma mudança de padrão de comportamento e demanda ações, inclusive políticas, né? Só para te dar um exemplo da nuance que eu estou querendo dizer, por exemplo, se a gente pensa num abate o menos cruel possível, portanto, teria que mudar completamente a estrutura do que acontece comumente no Brasil, né? Que ainda é de uma perversidade, uma crueldade injustificável. Isso é uma coisa. Se a gente institui processos menos, porque aí a coisa é processual, como a gente estava conversando aqui, né, Sandra? Mas, por exemplo, tem um artigo culinário extremamente sofisticado, que agora a gente vê com essa multiplicação de programas de competição culinária, né? As pessoas estão agora se habituando a falar em foie gras, por exemplo. Foie gras. O foie gras, né? Morei um tempo na França.
Quando eu provei a primeira vez foie gras, eu não gostei do gosto. Não gostei de jeito nenhum. Mas quando eu vi um programa sobre, que justamente polemizava a produção do foie gras, eu fiquei estarrecido. Isso continua sendo um debate lá na França, não é? Porque o processo de fabricação, quer dizer, eles pegam um ganso, não é? E obriga amarra o bico num cano e fica injetando comida até que o fígado dele exploda. O foie gras é o fígado grosso, gorduroso, é isso que é o foie em francês, é fígado. Que mata ser humano é a esteatose hepática, é o fígado do ganso é o com fígado esteatose hepática. estourado, explodido, porque ele não processa tanta comida. Quer dizer, não há condições de você pensar que isso possa permanecer, mesmo sendo uma cultura. Agora, é uma polêmica lá? Por quê? Porque isso é um se foi aqui em São Paulo, foi proibido e depois, judicialmente, foi determinado que... Lembra que aqui, recentemente em São Paulo foi proibido, o município proibiu, uma legislação municipal proibia o uso de foie gras e conseguiram reverter judicialmente. Isso ainda está sob júdice, né? Está na justiça. Isso não é na França, é São Paulo. Lá na Espanha, a coisa das touradas, que é o nosso equivalente às nossas vaquejadas. Mas tudo é muito relativo. Se a gente observar só... As crianças e adolescentes no nosso país, elas não eram reconhecidas como sujeito de direitos antes da Constituição de 1988. Sim. Precisa haver essa mudança, né, Renata? Em 1988, criança e adolescente. Criança e adolescente não eram reconhecidos como até um dia desse, que precisava de autorização do homem para tudo. Essa mudança que a gente está falando aqui. É verdade. Os escravos, eles eram tidos como coisas. Esse apenas aspecto cultural e histórico que eu acho que a gente achava ridículo, que considerar os negros escravos como coisa. Antigamente era a mesma coisa como a gente olha hoje para o veganismo. Renata. Historicamente, é como se o que a gente está conversando hoje... Eu acredito que daqui uns 50 anos vão olhar para a gente e dizer, histórico, eles comiam carne, eles tomavam leite, que absurdo. Que absurdo, exatamente. Né? Que assim, se for 50 anos, é um lucro, né? O que a gente precisa ver, não vamos ter condições aqui de comentar a questão da Emanuela Justino, infelizmente, pelo tempo do programa, a questão toda é a gente considerar esse aspecto que é cultural. Não dá para a gente exigir uma mudança de pensamento que é a nossa, né, imagino, de maneira imediata em toda a sociedade, mas precisamos, sim, continuar a luta para que isso seja uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade, para que a sociedade também evolua em termos de que a cultura não costumes. Seja uma limitação. Exatamente. O que eu tenho percebido é que as pessoas muitas vezes estão sendo forçadas por conta da saúde. Hoje em dia, muita gente deixa de consumir laticínio porque tem intolerância, não consegue digerir a proteína do leite. As pessoas deixam de ingerir ovo também porque tem intolerância. Então, assim, parece que há uma revolução. O meio ambiente está forçando as pessoas, porque o leite, o leite hoje é um leite diferente do leite de 50 anos atrás. Então, uma hora chega isso. A gente precisa continuar a luta, né, Ronaldo? Precisa continuar a luta. Sandro, Renato, e a natureza está empurrando também. E a gente, exatamente. Vamos acompanhar isso. Queria agradecer a todos os debatedores da noite de hoje pelo belo programa, por uma questão que é tão importante de ser discutida na nossa cidade. Vamos fazer outros, viu, Sandro? Fica atento aí. Queria agradecer também aos nossos telespectadores que participaram e nos acompanharam nessa noite e esperando a presença de vocês, a participação de vocês no próximo programa Grandes Temas, segunda-feira, 20h30 da noite. Muito obrigado.